Então, continuando nossa série de aulas sobre o mundo imaginal, nós vamos pensar nas duas propostas que ficaram faltando de aproximação ou de apropriação do conceito de mundo imaginal pela tradição cristã. Se isso é possível, se não é. A gente já começou no último vídeo, na última aula, a fazer isso. E agora a gente vai dar continuidade. Bom, olha só. Se você está vendo essa aula aqui no YouTube, considere fazer parte da assinatura por apenas R$ 60 mensais. Você se torna um dos assinantes do Clube Carvalho e você vai fazer parte da nossa comunidade, né? Fazer parte do nosso seminário de simbólica. A comunidade está muito boa, né? Você tem estudantes de cinema, você tem advogados, você tem músico, você tem um público muito bom, né? Um público bem interessante para trocar ideia, trocar networking, trocar figurinha. Então, né, considere fazer parte. Bom, ficaram faltando a proposta da Sofiologia e a minha própria proposta, que eu me baseio, na verdade, no, num teólogo católico, né, Juan de Araújo. Vamos tentar ver essas duas propostas aqui nessa aula. Bom, aqui eu já quero, né, trazer uma fundamentação que talvez eu devesse ter trazido antes, mas eu acho que vai ser necessária, especialmente necessária, para a gente entender essa quarta proposta, né, a sofiologia. Sofiologia, assim, seria uma disciplina da teologia que estuda Deus enquanto essa manifestação, né, chamada sofia ou sabedoria. Bom, a gente tem na teologia disciplinas para estudar Maria, né, Mariologia, para estudar José, né, Josefologia, nada impede que haja uma sofiologia, visto que Sofia é realmente um dos nomes, é um nome feminino do verbo de Cristo. Né? Há autores russos, né, da ortodoxia russa, que identificam Sofia com a terceira pessoa da Trindade, que é o Kasilovski. Né? Mas é algo minoritário. Né? É algo minoritário. Sofia geralmente é entendida como uma manifestação do Cristo eterno, ou seja, até antes do Jesus histórico, né? A segunda pessoa da Trindade assim se manifestou. E para a gente fazer a ponte, né, da sofiologia, né, através de autores como Bulgakov, Florensky, Soloviev, para o mundo imaginal, a gente vai ter que fazer um outro percurso agora, né, mais um percurso histórico, em busca do sentido de imagem. Tá? Em busca do sentido de imagem. Né? E aí a gente vai entender, né, o que é a sofiologia, porque na verdade a sofiologia ela é a cristianização. Sofia é uma cristianização de uma instância neoplatônica. Claro que a figura Sofia, né, a pessoa Sofia, ela é universal. Em alguma medida, as religiões, né, captam uma instância de Deus. Algumas distinguindo de Deus, né, chamando de criatura, né, ou um plano da realidade que remete a Sofia, né, mas é uma figura universal, ou manifesta universalmente. A gente tem que ter assim, as coisas bem assentadas para entender. Né, para entender. Então vamos começar por Platão. Né? Para Platão, a imagem, daqui a pouco a gente tem Sofia, a imagem, o fenômeno, ele é uma imitação, é uma repetição de uma ideia, de uma forma. Ou seja, todo fenômeno é uma imitação, uma mimesis. E como é que se deu a criação? Né? A criação, o Criador, tirou a forma da singularidade inteligível, a ideia que é uma singularidade inteligível, e o demiurgo criador duplicou essa singularidade, melhor dizendo, né, multiplicou essa singularidade no mundo sensível. Todos os particulares que participam de um universal inteligível seriam em Platão, ah, seriam em Platão mimesis, imitações, figuras. O próprio Platão usa o termo imagem dessa ideia. Dessa ideia. Desde Platão, você vai ter isso como fórmula, uma fórmula cristalizada. A imagem é
e não é. A imagem é, não, veja que a gente ainda não está distinguindo o mundo sensível de um mundo imaginal. Porque, no caso, todas as coisas sensíveis em Platão são imagens das ideias. Essa é uma das questões metafísicas do mundo imaginal, como Charazuri defende. Porque Platão não teve a menor necessidade de falar de uma esfera intermediária para imagens. Até há esferas intermediárias em Platão, né? Metaxes, ou Cora. Se você entender a anima mundi, né, dos neoplatônicos em Platão, fundamentar a anima mundi em Platão, a gente pode tratar como esfera intermediária, mas assim, em Platão é muito difícil. Esse é o problema de Platão e Aristóteles, né? É quase que nem a Bíblia. Você pode enxergar qualquer coisa neles. Você pode atribuir a eles quaisquer ideias. Né? Que a linguagem que eles usam, né, talvez na época não fosse, mas para nós ela é muito obscura. A linguagem desses dois grandes autores, maiores filósofos, né, da história. Então, a fórmula cristalizada em Platão, né? A imagem é e não é. Aí, em Platão, a gente pode dizer que as coisas sensíveis não são, porque as imagens não são o arquétipo, o modelo, mas são a referência ao arquétipo. Elas não são, porque elas não têm a substância, a consistência das formas, mas elas são em referência, enquanto imitação, às formas. Depois de Aristóteles, e aí os neoplatônicos leram Aristóteles, tá? Aí eles já vão aceitar que as coisas sensíveis são. As coisas sensíveis são algo em si mesmo. As essências são algo em si mesmo. As ideias separadas são algo em si mesmo. E a imagem, aí veja, o recorte é na imagem. Né? Imagem seria uma espécie de propriedade das coisas sensíveis. Então não existe a imagem em si, a imagem separada. Né? A gente vai ver como isso combina no Mestre Eckhart. Eu acho que ele resolve esse problema. Pelo menos clareia, né? Da melhor, o que melhor clareou a filosofia da imagem, na minha humilde opinião, foi o Mestre Eckhart. Por isso que eu trouxe muito texto dele para hoje. Ou seja, você faz um recorte da imagem. A imagem tem uma propriedade das coisas sensíveis. Você não pode falar, você não pode falar da imagem em si mesmo. Se você falar da imagem em si mesmo, você vai chegar nessa fórmula. Ela é e não é. É, num certo sentido, é, num certo aspecto, mas não é em outro. Porque o que é? O que é são as coisas sensíveis. E o que é são as ideias, as espécies separadas. Essas coisas são. Né? Mas a imagem é uma relação das coisas sensíveis com as ideias. E Aristóteles, com uma cosmologia diferente, né? Eu gosto dos termos do Olavo. A cosmologia platônica é geométrica, a cosmologia aristotélica é orgânica. Aristóteles radica as ideias nas coisas. Então, não precisa de um mundo separado. Só tem um mundo, que é esse mundo. E oculto, né? Por isso que a substância está sob oculto, por baixo dos acidentes. Você tem, né, as ideias. Não é necessário, num primeiro plano, distinguir coisas como essência, substância, ideia. Não é necessário. São distinções que aparecem depois. Né? São distinções que aparecem na medida em que é necessário enxergar as formalidades específicas de cada um desses conceitos, mas a princípio, né, aproximando tudo isso, ideia, essência, conceito, substância, né? Isso estaria como que oculto nas coisas. Né? Você vê os acidentes, mas por trás dos acidentes teriam as coisas, você não tem essa necessidade, né, essa discussão. Porque a coisa ela é ela mesma. Né? E se você estaria falando apenas de aspectos de uma mesma coisa, né, ângulos para considerar ela, não teria essa questão. Só que Aristóteles ele propõe, ele organiza, na verdade, um problema, ele organiza um problema, mas ele cria outro em relação às imagens. Porque quando ele fala das imagens sensíveis, quando ele fala das imagens sensíveis, ele diz, ó, o pensamento ele é sempre feito de imagens, mas imagens sozinhas não formam um pensamento. O pensamento humano é feito de imagens, mas imagens, apenas imagens não fazem um pensamento. Aí ele vai comentar, né, o que são as imagens mentais. Então você tem imagens mentais de dois tipos. As memórias particulares, como por exemplo, a imagem de fulano, né, uma pessoa específica. E você tem as representações da forma.
como, por exemplo, a imagem do homem. Percebe? São dois tipos de imagem que existem na nossa mente para se referir às coisas, exatamente referenciando esses dois planos. Então, um plano mais inteligível e um plano mais sensível. Então, você tem imagens particulares, você tem imagens universais, representações universais. Das imagens particulares, das imagens mentais referentes aos particulares, nasce a experiência, e das imagens que fazem referência aos universais, nascem os conceitos. Nascem os conceitos. Seriam os fantasmas necessários ao processo de apreensão, né, das essências, das espécies separadas. Então, assim, ele organizou. Assim, é interessante essa organização nos dá margem para pensar muita coisa. Porém, na medida que ele organiza, ele cria um problema. Tá? Ele cria um problema. Ele cria um problema que simplesmente não existia antes. Tá? Porque, qual que é a pergunta que a gente pode fazer ao Aristóteles? Não? Olha, Aristóteles, faz sentido essa teoria quando a gente pensa nas instâncias universais que nós captamos a partir dos particulares. Faz tanto sentido para os particulares quanto para os universais, para as, né? O que é universal? Né? Algo do qual muitos participam. Então, tipo assim, você pensa, homem. Homem é universal porque vários homens participam do universal homem. Então, o homem é um universo para os particulares homens. Então, assim, para captar os particulares universais, que essa é uma boa teoria. Mas, se todo pensamento é feito por imagens e representações, como é possível aplicar esse mesmo esquema no pensamento de entidades incorpóreas ou divinas? Entidades incorpóreas ou divinas? A gente vai usar essa teoria das imagens mentais para falar da captação do ato puro, ou da captação do intelecto agente, que são instâncias completamente separadas. Não se dá para falar em universal e particular, mediado pela imagem, ou dois tipos de imagem, né, para essas coisas. E assim, vamos ser sinceros, tá? Porque não há uma indicação clara de como resolver esse problema em Aristóteles. Eu não acho que ele resolveu esse problema. É um problema que ficou, né? E que aí os filósofos se reviraram para tentar responder. Por exemplo, os neoplatônicos tentam oferecer uma resposta. Mas se você pega, por exemplo, Plotino, ele está conversando com Aristóteles, mas ele também está conversando com muitas outras coisas. Tanto é que a resposta de Plotino teria mais a ver com a metafísica, né, dele, que aí, mais uma vez, né, desencarna muita coisa, volta-se um plano onde há, né, mundo das ideias, mundo sensível, mas já, digamos assim, considerando aquele ferramental cosmológico, lógico, que o Aristóteles deixou. Né? Então, Plotino começa dizendo assim, olha só, primeiro tem a uno. Ele é um suprassumo da realidade. Ele é um instanciador, criador, mantenedor da realidade. O uno. E tem que ficar claro que o uno, ele não é inteligência. Não é inteligência. Porque a inteligência é uma esfera, um plano, um plano separado, universal. Mas a inteligência ela é participada dos entes. Né? Os entes podem ser inteligíveis, alguns entes podem ser inteligentes. Né? Então, o uno é algo que vem antes da inteligência. Também não é o ser, porque o ser tem uma forma de ser. E uma vez que o uno gera todas essas instâncias, essas infinitas instâncias, né? Ele não é nenhuma delas. Né? Ele não tem forma, não tem essência, ele não é pensável em sentido próprio, só por negação. Ele não é objeto de ciência, de discurso, ele é totalmente imóvel, ele é inalcançável. Né? E do uno emanou
A primeira hipóstase. Hipóstase no sentido de realidade subsistente, que é o nous, inteligência, ou espírito. Veja, estamos falando aqui de um plano universal. Haveria uma inteligência universal. Tá? O quanto isso é platônico é altamente questionável. Tá? Mas é neoplatônico. Neoplatônico. Então, você tem a primeira hipóstase, que aí sim seria inteligência. É uma formulação bem interessante, né? Porque o ser se forma quando o uno volta-se a si. E quando o uno pensa em si, né, emana a inteligência. E do nous emanou uma segunda hipóstase, que é a alma, talvez a alma universal. O princípio da vida e da origem, aquilo que dá vitalidade, aquilo que sustenta aquilo que é vivo, tudo aquilo que é vivo. E a anima mundi, que é a segunda hipóstase derivada da inteligência, do nous, é dela que vem, né, um terceiro princípio, que já não é uma hipóstase, é apenas um princípio, porque nesse princípio já há imperfeição, já há multiplicidade, já há mal, né, que é a matéria. Então você tem a cosmologia, a metafísica plotiniana, o um, o ser, o nous, a anima mundi e a matéria. Então, a alma, diz Plotino, ela é a imagem da inteligência. Ele é imagem da alma, o mundo é imagem da alma, o mundo sensível, o mundo material é imagem da alma, a alma é imagem da inteligência. O mundo ele é imediatamente dependente da alma, porque o mundo é vivo. O mundo é vivo por ter uma alma. Imediatamente depende da inteligência, porque ele é inteligível. Então há uma nota de dependência da inteligência universal. Então, quem somos nós no meio desse grande panorama? Né? Nós somos mundos inteligíveis localizados, porque participamos da alma, somos almas individuais, então participamos de uma alma universal, e, portanto, nós estamos em contato, por um lado né, inferior com a matéria, e, por outro lado, nós estamos em contato com a inteligência, né, universal. Então, toda alma é uma imagem individualizada da inteligência universal, né? Digamos assim, indiretamente. Indiretamente. Veja, quando chega no prócolo, eu acho que isso se desenvolve de maneira bem interessante. Né? Porque o prócolo, ele também está conversando com Aristóteles, ele está tentando entrar no mérito dessa questão, até em relação às imagens mentais. Eu acho que tem um trecho aqui do próprio. E, e eu imagino que isso aqui deixa as coisas um tanto mais claras. Tá? Um tanto mais claras. Tá? E o próprio, tá? Ele se questiona se a imagem ela subsiste. E o próprio diz, olha, a imagem ela tem uma existência paralela ao arquétipo, ao modelo, à ideia. De certo modo, é um substituto do modelo. E aí a gente poderia falar que até há uma independência da imagem, né, em relação ao modelo, mas isso é muito ambíguo. Isso é muito ambíguo. Porque volta-se a pergunta: a imagem é ou não é? O Platão diz que a imagem é e não é. Mas agora a gente está levando em consideração Aristóteles, que como que revira o mundo platônico e obriga o mundo platônico a refazer a sua metafísica. E a própria lógica aristotélica, quando chega aos neoplatônicos, acaba limitando e, por um lado, possibilita, por outro lado, limita muito do que eles podem permanecer, do que eles podem dizer. Né? Do que eles podem dizer. Aí o próprio, né, nessa questão, se a imagem é ou não é,
como que, por exemplo, as imagens mentais captariam coisas completamente separadas. Ele pega uma passagem de Platão no Timeu, falando que o tempo é a imagem da eternidade. Platão diz isso. Aí ele faz o seguinte raciocínio. Veja como é bem aristotélico o raciocínio do próprio. Se a imagem da eternidade pode ser considerada como algo em si mesmo, ou seja, o tempo pode ser considerado como tempo, algo em si mesmo. E o tempo é a imagem da eternidade. Então isso deve valer para todas as demais imagens. Se Platão deu um exemplo de uma imagem que pode ser tomada em si mesmo, então né, isso deveria valer para todas. Embora a imagem tenha o seu ser na esfera da geração, o devir da imagem vai estar, o movimento, né, o movimento da imagem vai estar em constante comunhão com o ser do seu arquétipo. Então, de um certo modo, ela é independente. Né? A formulação dele é que, enquanto modelo, o arquétipo é eterno, e subsiste num plano eterno, a imagem persiste por um tempo infinito. Então, a imagem é temporal, o arquétipo é eterno. E a imagem que é temporal, isso serve tanto para o tempo quanto para as imagens do tempo, ela persiste. Ela persiste. Ela sofre o princípio da geração e da corrupção, aliás, da geração. Ela persiste no tempo, né, por um tempo infinito. Só que isso mantém a ambiguidade. Qual que é, então, a consistência da relação imagem-arquétipo, ou imagem-fenômeno, imagem sensível? Vamos ler esse trecho, que eu acho que ele joga a luz. Talvez alguém pudesse indagar como é possível que, embora digamos que a imagem e o arquétipo são relativos um ao outro, afirmamos que um goza de verdadeira existência enquanto o outro vem a ser e é gerado. Deve-se responder a isso que a imagem, enquanto imagem, não vem a ser, mas se torna algo diferente quando é imaginada, quando está em função para algo que imagina. E quando se torna uma imagem seu próprio arquétipo. Pois na medida em que é uma imagem de um ente real, ela é o que é imageticamente. E é sempre uma imagem exatamente como o outro é sempre um arquétipo. E embora a imagem tenha seu ente na esfera da geração, seu devir enquanto imagem está em constante comunhão de existência com o ser do arquétipo. Enquanto sempre do modelo eterno, o da imagem persiste por um tempo infinito. Então, assim, tá claro? Eu acho que não. Acho que isso é passível assim, de muita discussão. Mas os autores que vêm, os autores que aparecem, aliás, tem um autor que aparece até antes, né? Que é São Dionísio Areopagita. E o Santo Agostinho também é antes de Próclo. Na esteira, na esteira de Próclo, na esteira de Próclo, o modo como Próclo colocou as coisas, e tomando, né, também a esteira de São Dionísio e Santo Agostinho, né, alguns autores chegam em formulações que respondem à questão de Aristóteles e que respondem também às questões que nós estamos fazendo, que é a consistência da imagem. Se a imagem é ou não é algo em si mesmo. Porque se a gente não responder isso aí, não faz nem sentido pensar no mundo de imagens. No mundo de imagens. E a gente teria até que distinguir o quanto do campo semântico imagem estamos tomando aqui. O quanto esses autores estão tomando. Ou seja, é um trabalhão gigante, né? Então, quando a gente chega no cristianismo, se eu coloquei algo de Santo Agostinho aqui, ou só do Eckhart. A gente vai colocar algo do Eckhart. Então, vamos pensar um pouco agora, rapidamente, na proposta do Agostinho e do São Dionísio, que né, culmina em Eckhart, que já tinha lido toda essa galera. O que Santo Agostinho faz, assim, é simplesmente genial. Não ocorreu a nenhum neoplatônico. Olha só, a, o cristianismo ele sempre tentou afirmar, por uma relação de imagem, uma comunhão entre Deus e o mundo, porque o mundo foi criado à imagem de Deus, não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus. O mundo também foi criado à imagem de Deus. E, e Santo Agostinho ele vai pensando, né? Ele tem uma teoria gnoseológica, por exemplo, que distingue dois conhecimentos, dois tipos de conhecimento, um depende de imagens, outro que não é dependente de imagens, e remete um pouco, né, o que vai aparecer no neoplatonismo, porque
Do mesmo modo que o Plotino falava da enose, do regresso ao uno, da tentativa de regressar ao uno, mesmo que essa distância seja inacessível, ou seja, subindo pelas camadas da alma e da inteligência universais, né? Regressar, tentar regressar ao uno. O Santo Agostinho ele fala de uma espécie de regresso a Deus, né? Um regresso da alma. E é por isso que a filosofia dele é tão marcada pela interioridade verdadeira, o homem interior. Só que em Santo Agostinho, a imagem, isso é muito interessante. A imagem ela ganha um, um duplo aspecto. Veja, se você ficar só com os neoplatônicos, a imagem ainda soa pejorativa por causa de Platão. Ainda fica aquela sombra da imitação. Por mais que Aristóteles tenha, né, revirado o platonismo e obrigado os neoplatônicos a refazerem suas afirmações, e aí aparecem essas instâncias, né, independentes. Eu não acho que dá para sustentar em Platão, mas há quem diga que há. A, a imagem continua sendo pejorativa. É um sentido negativo. Ou seja, a imagem ela é uma cópia do original. A imagem é uma cópia do original. Porém, Santo Agostinho diz o seguinte: olha, gente, nós dizemos que o filho é a imagem do pai. Então, se toda e qualquer imagem é apenas uma cópia inferior ao original, a gente vai ter um problema para pensar no filho. Há um sentido que é positivo para a imagem. Há um sentido que é positivo para a imagem, que é o sentido de ser um indício. A imagem é aquilo que é indício, que é porta para conhecer o original. Mas não necessariamente é inferior. Não necessariamente é inferior a ele. Ou seja, quando Santo Agostinho traz para a Trindade a relação arquétipo e imagem, ele faz muitas coisas aí. Ele contribui muito para a história da filosofia. Né? Ele mantém os sentidos já percebidos pelos filósofos. Né? Ou seja, continua havendo esse sentido pejorativo e inferior, inferiorizante para a imagem em relação ao arquétipo, continua havendo. Então, num certo plano da realidade, haverão imagens que podem ser concebidas como imitações dos modelos, imperfeições em relação aos modelos. Mas veja, no momento em que o filho não é inferior ao pai, é subordinado ao pai, mas com ele é consubstancial. O filho é consubstancial ao pai. E o pai, quando se conhece no filho, e isso aí são fórmulas muito difíceis de serem compreendidas, mas são fórmulas da Trindade, né? Coisas que os próprios concílios deixaram para a gente. Se o filho é consubstancial ao pai, ou seja, há imagens, como o filho é a imagem do pai, que não é em nada parcial, não é em nada imperfeita quanto ao modelo. Se o pai é modelo para o filho, se o pai é arquétipo, nessa linguagem neoplatônica, para o filho que é imagem, e nesse caso o filho é consubstancial ao pai, há imagens que comungam da mesma dignidade dos seus modelos. Então, assim, isso revira o neoplatonismo. Isso é uma coisa que o neoplatonismo não seria capaz de conceber, isso é uma coisa que apenas pela nota da revelação é capaz de conceber. Então você toma uma nota da revelação, que é o filho ser da mesma natureza que o pai, da mesma substância que o pai, e ter sido chamado de imagem, a religião chamou o filho de imagem, então que se resolvam os filósofos com esse barulho, porque eu não posso dizer que toda e qualquer imagem ela é uma mera imitação. Platão está errado? Platão está errado? Ou no mínimo está incompleto? O filho ele não vive aquela ambiguidade de ser a si mesmo enquanto é outra coisa. Essa não é uma questão. A imagem é e não é. A imagem é e não é. É ou não é? É num certo aspecto, não é num certo aspecto. O filho não tem nenhuma ambiguidade. O filho pode ser o que ele é enquanto é outra coisa. Porque o filho é totalmente a si mesmo, ele é o que ele é. O filho tem um eu pleno e perfeito em si mesmo, ao mesmo tempo que é perfeita a imagem do pai. E se o filho, que é a imagem,
está no mesmo nível ontológico da sua fonte pela filiação, que é o mistério da revelação cristã, que faz dos homens filhos de Deus, participando do Filho, né? Deus continua tendo um único filho. Em certo sentido, a gente pode dizer que Deus agora tem muitos filhos por adoção, né? Mas não é uma mera adoção jurídica, né? Nós somos batizados, nós somos integrados, inseridos no Cristo. Cristo teria um corpo cósmico, um corpo místico, nós somos inseridos nesse corpo. Então, participando do Filho, Deus continua tendo apenas um filho, nós nos tornamos filhos. E aí você veja que abriu-se a porta da deificação, né? Porque enquanto houvesse aquela distinção neoplatônica, a deificação era impossível. A deificação era impossível. Então, Jesus abre. Jesus, nosso Senhor Jesus, ele abre uma porta de aproximação em Deus, de união com Deus, até na filosofia. Até na filosofia, os conceitos tiveram que reagir, que encontrar uma nova maneira de serem postos. E durmam os filósofos esse barulho por causa da revelação. Perceba? Porque há uma imagem que nós podemos ter a certeza que não é em nada inferior, não é nada inferior ao arquétipo, porque há essa imagem. Inclusive o arquétipo se conhece através dessa imagem. E é possível participar dessa imagem, sendo uma imagem da imagem, que é o sentido de ícone. É a imagem da imagem. Sendo penetrados, sendo incluídos, sendo inseridos na filiação que o filho tem por natureza, nós podemos nos tornar, né, também, né, em alguma medida, consubstanciais com Deus, que é o sentido de deificação, de união com Deus. Então, até a filosofia tem que respeitar o Cristo, porque o Cristo fez isso. Né? Com aquilo que ele trouxe, com aquilo que ele revelou, você pode dizer, mas aí Jesus ele foi apenas um homem sábio, que, olha, tudo bem, você pode pensar assim, mas o fato é que se ele foi apenas um homem, né, ele revirou o neoplatonismo. Então, assim, é no mínimo um grande homem. Tá? Mas veja que, assim, eu estou preterindo aqui São Dionísio, então. Em São Dionísio, é interessante que principalmente da hierarquia celeste, capítulo 2, né, ele instituiu algumas coisas que são, né, e já, né, uma geração depois dos apóstolos, né, você já tem um filósofo platônico considerando coisas por causa daquilo que ele entendeu da revelação cristã. Então, a revelação cristã já inicia sendo um grande golpe no platonismo, digamos assim, clássico. Porque São Dionísio vai dizer, a primeira coisa, o universo é teúrgico. Teurgia no sentido de trabalho divino. Né? O tempo todo, todas as mudanças, os devidos acontecimentos, é Deus trabalhando. Mas não obstante seja uma teurgia, uma grande teurgia, é também uma ordem e tem uma unidade na ordem divina. Então, há mediações de uma via para outra, uma via de mão dupla. De Deus para o mundo, do mundo para Deus. Né? Que é o que a gente chama de iluminação e deificação. Dá para subir e descer. Dá para subir e descer. A imagem, ela se aplica a toda a criação. A imagem se aplica a toda a criação é imagem, né? Tanto a criação visível quanto a criação invisível. Posto que, em última instância, tudo o universo não é uma grande teurgia, não é um grande trabalho divino, então tudo é um lugar para Deus, tudo é uma casa para Deus, tudo é um lugar para Deus se manifestar. Locus Dei, na expressão da tradução latina, é um locus Dei, é um imago Dei. Né? Então, o mundo é a casa de Deus. Se o mundo é uma casa de Deus, a casa é semelhante ao seu dono. Porque o dono, né, constrói, põe os objetos conforme melhor lhe convém. Então, os arquétipos divinos são os paradigmas de Platão. Os arquétipos, né, os arquétipos divinos, aquilo que Deus tinha pensado para o mundo, são os paradigmas de Platão. As razões criadoras que preexistem às coisas na simplicidade divina. As chamadas razões criadoras. Em alguma medida o que o Philip Schertz estava falando, né, dos logoi divino. Então, o que sustenta
a semelhança entre as coisas, uma coisa não parece com a outra, é a própria presença de Deus entre elas. Tudo isso é possível ser colocado, né, através de São Dionísio. Então veja, eu vou pular muita gente aqui agora, mas eu apenas vou ler, eu não vou comentar. Né? O cume da filosofia e da teologia da imagem é o mestre Eckhart, né? É o discípulo de Santo Alberto. Né? E a gente tem que ter consciência que ele leu toda essa galera que a gente está se referindo. Né? Leu Santo Agostinho, leu São Dionísio, leu Próclo, leu Plotino. E aí ele vai, né, organizar, combinar isso numa filosofia. Assim, é muito difícil dizer que Eckhart é platônico ou é aristotélico. Muito difícil. O pessoal da Macumba gosta do Eckhart, diz que ele é platônico, né? Geralmente quem gosta de Macumba gosta de Platão. Né? Uma afinidade maravilhosa. Não tenho nada contra Platão, tá? Mas contra a Macumba talvez eu tenha algumas coisas. Uh, talvez porque seja difícil ser lógico com a Macumba e não dá para colocar Aristóteles. Mas é muito difícil, né? Descrever Eckhart, né? Ele é um daqueles que tentou propor uma síntese, embora mais implícita, né? Em comparação com, por exemplo, o Beato Raimundo Lúlio, que ele propagandeia que ele está fazendo uma síntese de Platão e Aristóteles, mas, de certo modo, o Eckhart ele tinha que ter uma síntese implícita, uma tentativa de síntese implícita para chegar nessas conclusões que vocês vão ver. Então, vamos ler e pensar, né? Aqui eu acho que o que é imagem fica, né, se não estava claro até então, agora fica. Né? Se a imagem com a qual a coisa é vista e conhecida fosse diferente da mesma coisa, esta nunca seria conhecida por meio dela e nem dela. Por outro lado, se a imagem fosse totalmente indistinta da coisa, a imagem seria inútil ao conhecimento. É necessário, portanto, que sejam um, mas não um único ser. Uma coisa só, de tal forma que por ela se conheça, mas não um único ser, para que não seja em vão e inútil o conhecimento. Mas nesse espelho, aí um exemplo que ele traz, né? Eu não vejo a mão ou a pedra em si, uma imagem de uma coisa no espelho. Nesse espelho eu não vejo a mão ou a pedra em si, mas ao contrário, eu vejo uma imagem da pedra. Porém não vejo essa mesma imagem em outra imagem, ou em um elemento intermediário, mas sim imediatamente sem imagem. A imagem eu vejo sem intermediário, mas vejo diretamente. Porque a imagem mesma é o elemento intermediário, não há outro. Pois a imagem sem imagem, a corrida sem corrida, ela causa corrida. E a grandeza sem grandeza, mas a torna grande. Assim a imagem sem imagem, pois ela não é vista em outra imagem. Com efeito, uma imagem, enquanto imagem, não recebe nada de si a partir do sujeito em que está, mas recebe todo o seu ser do objeto do qual é a imagem. A imagem é aquilo que de nada de alheio participa, a não ser aquilo da qual é a imagem. A imagem está no seu modelo, o arquétipo, e o modelo está na imagem. Nem o intelecto pode separar a imagem daquilo que é a imagem. A imagem com aquilo do qual a imagem não forma um número, nem são duas substâncias, mas uma coisa no outro. A imagem e o arquétipo são contemporâneos. Assim, que nenhum arquétipo pode ser entendido sem imagem, nem imagem sem modelo. Imagem em sentido próprio é uma emanação simples, formal, que transmite toda a essência pura e nua como o metafísico a considera, após excluir a causa eficiente e final, que fazem parte do estudo da natureza que compete ao físico. Portanto, a imagem é uma emanação desde o íntimo, no silêncio e na exclusão de toda exterioridade. Uma certa vida que poderia representar como alguma coisa que a partir de si mesma e em si mesma entumece e ferve, mesmo sem ainda pensar na ebulição. Né? Então a gente fez todo esse percurso, né, para chegar a essas formulações do Eckhart. Né, para chegar a essas formulações do Eckhart. Então, assim, há uma comunidade de natureza, uma comunidade substancial da imagem, o arquétipo. Isso tem que ficar claro. Né? Isso tem que estar estabelecido. E há essa duplicidade que agora, assim, permanece como duplicidade, mas já não é ambiguidade. Né? Os textos do Eckert, você pode eu deixar esses trechos disponíveis para os assinantes também. Vocês podem voltar ao vídeo e ler e meditar. Né? É, continua havendo uma duplicidade, mas não há ambiguidade. Né? Há uma intermediação, mas não há ambiguidade. Veja, é impossível no Eckhart dizer que essa compreensão de imagem demanda um mundo
objetivo e próprio e subsistente em si mesmo para as imagens. No Eckhart é impossível, no São Boaventura é impossível, no Lupo de São Vitor, no Ricardo São Vitor, né, ele teria a ideia dos três céus. Né? Então, existe um céu de razões, existe um céu inteligível, existe um céu de imagens, né, para falar também dos planos, né, do plano ternário da realidade. Mas, assim, essa maneira de considerar. Né? Porque, veja, no momento em que a imagem é algo em si mesmo, não apenas num certo aspecto, mas absolutamente, uma imagem de uma coisa. Porque, veja, primeiro que imagem em si mesmo, não existe uma coisa que é só imagem. Existem coisas e as coisas são imagens de outras coisas. Como diz São Dionísio, por causa de Deus, né? Pela presença de Deus. Mas, no momento que você dissesse que existe uma coisa que é só imagem e que ela subsiste num certo plano, como queria o Charazuri, aí você vai precisar de uma imagem para captar essa imagem, porque há sempre uma intermediação. Há sempre uma intermediação, né? Do cognoscente ao cognoscível, do percebedor ao perceptível. Se é por uma imagem captamos uma essência, né, fica insustentável, porque seria necessário haver uma imagem da imagem para que houvesse imagem subsistente. Então, é aqui que a gente, né, consegue coroar, né, esse percurso na sofologia, porque como é que isso se conecta com a sofologia, embora Eckhart já seja, né, da nossa tradição, não da tradição ortodoxa. É porque o mundo das ideias de Platão, o mundo das ideias de Platão, ele, ele é em Santo Agostinho o mundo da mente de Deus. O pai pensa, o pai pensa o filho, e no filho há as razões seminais, as razões criadoras que preexistem, como diz São Dionísio, que preexistem as coisas. Então as ideias das coisas são mais Deus do que as coisas. As ideias. Na criação se é feita uma distinção. Né? A criação, baseada no ex nihilo, no nada, torna a ideia algo. Então veja que aquela instância de Plotino, chamada inteligência, né? O pai, né, acaba tomando a posição do uno. E a inteligência, que seria a primeira hipóstase, não é em si hipóstase coisa nenhuma, porque há uma mesma substância do pai e do filho, ou seja, o uno e a inteligência comungam totalmente de suas notas, mas aí fica sobrando, né, se Santo Agostinho, né, cristianizou, revelou a versão verdadeira, né, à luz da revelação de Cristo, né, o que é de fato a inteligência, né, ficou a anima mundi, né, a anima mundi ficou sobrando. Aí você tem autores que tomam a anima mundi assim, literalmente, que eu acho que é um problema. Eu acho que é um problema. Então, assim, há essa contribuição, né, de Santo Agostinho. Por exemplo, o pessoal ainda fala do terceiro mundo de Platão, um mundo acima do mundo das ideias, que seria o mundo dos princípios, né, que seria o mundo esotérico, de que falou o Mário Ferreira, né, e o Reale. Né. Mas, assim, ainda que haja uma certa consideração do mundo dos princípios, né, não teria como o mundo dos princípios, ainda que mais pitagórico, ser algo para além dos paradigmas. Né? Então, Platão já falava de ideias e paradigmas. Para você entender isso aí, veja. Você um dia foi uma ideia na mente de Deus. E eu fui uma ideia na mente de Deus. Mas pegue o exemplo de você e seu pai. Você e seu pai. Perceba, Deus pensou o seu pai e Deus pensou você. Mas para você ser você, você tem que ser filho do seu pai. Então, por mais que as duas ideias sejam contemporâneas na mente de Deus, o seu pai, aí, tá, são termos que os escolásticos nos dão, né, que assim, só Deus sabe como eles chegaram nesses termos, parecem desnecessários, mas são muito úteis. A ideia do seu pai tem uma certa anterioridade ontológica em relação à sua ideia. Porque era necessário que primeiro nascesse seu pai para então nascer você. Mas essa comparação é feita entre duas ideias. Né? É só para mostrar que há uma hierarquia de ideias. Né? Há uma hierarquia de ideias. Mas vamos pensar numa hierarquia em relação à ideia-paradigma. Né? Porque, por exemplo, é, em Pitágoras você tem, né, o 2, o número 2, não no seu aspecto quantitativo, mas no seu aspecto qualitativo.
O número 2, no seu aspecto qualitativo, é a oposição. O princípio das oposições. Veja que é necessário que primeiro, ainda que na mente de Deus não tinha tempo, né? Então, assim, anterioridade ontológica, certo? Não é anterioridade cronológica. Anterioridade ontológica. Primeiro é necessário que haja o paradigma, o princípio das oposições, para que então haja seu pai e você. Porque o filho é totalmente oposto ao pai. O pai só é pai porque é um filho, o filho só é filho porque é um pai. Mas o pai é aquele que está, né, do lado inverso, do lado oposto ao filho. São opostos. São opostos. Então, é necessário que haja um princípio de oposição, né, um paradigma. Então, assim, não sei, né, por mais que seja possível considerar isso como um terceiro mundo, não teria como isso estar além da mente de Deus. Assim, são as hierarquias, são os graus ontológicos, sabemos em termos escolásticos, são os graus ontológicos intrínsecos às ideias de Deus. As ideias que Deus tem sobre o mundo. Mas aí ficou sobrando a Anima Mundi. A Anima Mundi. E, e aí a teologia ortodoxa é muito cara. A teologia ortodoxa, eu diria que ela é muito cara por dois grandes motivos. Assim, tem vários outros motivos. Mas para uma consideração filosófica ah, ah, correta, segura, tem duas grandes contribuições, eu diria. Primeiro que eles resguardaram, e muito acertadamente, eles resguardaram o ternário aristotélico. Né? Porque Aristóteles às vezes falava de ato potente como um par. Ato potente como um par. Mas às vezes ele falava de um ternário, ato, potência e energia. Então, ato é o que é. Ato é o que é. Potência é o que pode ser. Tanto o ato quanto a potência são estáticos, se você parar para pensar. Né? Porque quando você consegue uma potência, uma possibilidade, tem a distinção de potência e possibilidade, não é necessário fazer agora. Você consegue aquilo estaticamente. E o ato, né, o que é. Então também é uma coisa estática. Onde é que fica o movimento? Essa não é a doutrina de Aristóteles para resolver o movimento? Para resolver o movimento. Para resolver o movimento. Aristóteles, né, recorre a um ternário, não a um par. Ato, potência e energia. E é na energia que se dá o movimento. É na energia que se dá a operação, a operatividade, a atividade. E aí, quando a gente traduziu, né, os romanos traduziram Aristóteles para o latim, intelequia e energeia, ambos foram traduzidos por actos. E isso trouxe muitos problemas para os escolásticos que tiveram que depender de sufixações. Porque, veja, energia, num certo aspecto, é ato, e intelecto, num certo aspecto, é ato. Mas eles não são atos no mesmo sentido. Né? Porque um envolve operatividade, atividade. Os escolásticos tiveram que improvisar, né? Com sufixos. Né? Então, tem o ato, mas tem o atual, tem a atividade, tem a atuação, tem o ativo. Esses sufixos são para dar conta, né, daquilo que já havia em Aristóteles, em seu ternário. Porque, veja, não é possível dizer que há potência em Deus. Você poderia até falar de potência ativa, mas a potência ativa é um ato, né? É ato. É. Deus não pode ter potências. Deus é ato puro. Mas enquanto a energias, né? Porque assim, movimento em Deus para Deus não há. Deus é imóvel. Deus é o uno imóvel displotino. Porém, Deus em relação à criação, ou seja, toda processão ad extra de Deus, embora não mova a Deus, ele permanece como motor imóvel, é radicado em Deus, porque o ponto de partida é o divino. Então você pode sim falar das energias divinas, como os ortodoxos falam. O que seriam as energias divinas? É Deus movendo a criação. São os movimentos da criação, mas veja, movimentos que têm como partida o motor, que não obstante não se mova,
é origem, é causa eficiente do tal movimento. Então, assim, não é um movimento das coisas. Não é Deus fazendo as coisas se moverem, porque aí o motor imóvel que move os efeitos já dá conta disso aí. Então, não precisa de energia. A potência já dá conta. Né? Mas estamos falando também dos movimentos cuja causa eficiente é Deus, cujo a base, a radicação desse movimento é Deus, ou melhor dizendo, é Deus em relação à criação. É Deus em relação à criação. Então, o conceito de energia, as energias múltiplas, energias divinas, é muito caro para falar, né, dessa instância. Porque assim, você pode, só com atos potentes você consegue falar disso, mas você tem que, como eu disse, né, você vai ter um trabalho maior. Você vai ter um trabalho maior porque você vai depender das fixações do ato. Né? E aí você vai ter que distinguir graus e tal, em que sentido Deus, né, atua. Aí tem aquelas disputas, né, da vontade de Deus, como Deus move as coisas, e como Deus incoa nas coisas. Dá um trabalho maior, né? O conceito de energia estava ali, né? Não é energia no sentido moderno. O conceito de energia estava ali, não tinha por que se desfazer dele. E aí que tá. Porque, veja, no momento que isso está estatuído, uno não é o pai, e a inteligência não é o filho, bem, embora ela não seja em si diferente do filho, é o filho, é o filho, é uma manifestação do filho, ela como que concentra ou recorta essa manifestação específica do filho. Então, Deus, em relação à criação, ou seja, a soma, o conjunto das energias divinas, é Sofia, é a Sofia, né, dos bizantinos. Interessante, por exemplo, quando essa conceituação foi proposta, ainda não estávamos separados, né, Oriente e Ocidente. Então, em uma medida é católico, né, é católico essa proposta. Veja, Sofia é o filho. Lógico que vai dizer que é o Espírito Santo, mas Sofia é o filho, né, não em si mesmo, não enquanto tal, mas em relação à criação. E daí quando você vai ver o desenvolvimento da sofiologia, né, como já disse, Soloviev, Volossky, Odobikov, Bulgakov, Florensky, e tem muita gente, né? Muita gente que dá para recorrer. Você tem uma instanciação bem interessante, porque, olha só, quando a gente fala de imagem e símbolo, vestígio, sombra, né, como São Boaventura, você está falando do quê? Você está falando de coisas, notas, que superam a essência de uma coisa. Notas que uma coisa tem. Florence que diz símbolo é aquilo que é maior do que ele mesmo. Poxa, você tem uma coisa, né, um objeto na sua frente. Mas esse objeto tem uma potência de difundir, através do que ele é, algo para além do que ele é. Como isso é possível? Como é que uma coisa ela é tão enriquecida de informação, de notas, que ela pode informar aquele que a percebe sobre coisas que não é ela? Toda essa discussão a gente já teve no primeiro módulo, e assim, definições de símbolo. A gente vai ver mais, né, no seminário simbólico. Então, tanto aqui, né, os alunos já estão conscientes disso. Mas, o ponto é, ah, como é que isso é possível? E se você ficasse apenas com as ideias, ok, tem as ideias, né? Preexistiam com razões criadoras no Filho, no Logos, no Verbo. Mas elas não deveriam, então, ser, para que elas sejam o que são, que elas se mantenham sendo, elas não deveriam permanecer em si mesmas, fechadas a si mesmas, ou seja, tudo que uma coisa tem para dizer,
sobre ela mesma, como é que é possível que uma coisa contenha notas de outras? Como é que isso é possível? O que fundamenta isso? Então, veja, quando Deus cria o mundo, né, e aí essa é a face de Deus voltada à criação, tá? Em suas múltiplas energias, veja, em suas múltiplas energias, de fato as coisas elas são o que são. E há um limite claro de que as coisas são o que são. Mas, mas, preciso, Florence, não é pelo composto de ato e potência que um símbolo comunica notas do simbolizado. Não existe o símbolo em si mesmo, não é uma coisa que é símbolo para outra coisa. É porque ele comunga da energia daquilo. Então veja, se você tem uma imagem, um ícone de um santo, como é que você pode dizer que o ícone daquele santo traz, de um certo modo, a presença do santo? É porque o composto de adpotência, que é o ícone, na energia, né, na atividade, na operação, né, naquele conjunto de notas operativas, ou seja, energia é a força que um objeto tem sobre outro, né, se fosse para trazer uma definição simples. Então, a energia é como algo afeta outra coisa. Se o ícone é, de certo modo, ou em algum sentido, a presença daquele representado, é porque na energia, nem no ato, nem na potência, na energia do ícone, há uma comunhão com a energia do santo lá no céu. Então, é uma comunhão de energia. A atividade do santo através desse ícone. A atividade do santo através desse ícone. Então, veja, do mesmo modo, do mesmo modo que o Filho sustenta as essências, se há essências particulares e elas precisam estar radicadas na mente de Deus, para que elas tenham um sentido último, um sentido metafísico, é necessário que as energias estejam radicadas em um lugar. É também necessário que as energias tenham um fundamento metafísico. E as energias dos objetos estão fundamentadas nas energias divinas. Então é por isso que, embora na perspectiva do Clécio, né, a gente pode falar dos anjos como que preenchendo os espaços, né, entre Deus e o homem, ainda haveria um espaço entre o homem e o anjo. Então, na verdade, a gente estava vendo ali, né, uma instância que preenchia determinados espaços, mas a gente esqueceu de olhar as frestas que ainda permanecem. As frestas que ainda permanecem, é necessário que dos objetos hajam energias que comunguem com outros objetos. Senão, não é possível que um objeto te conduza a outro. Veja, é isso que acontece. É que a gente não tem noção do quanto os objetos, no campo da energia, no campo de suas energias, não estou dizendo energia moderna, não é isso, tá? Não é essa porra New Age e tal. Não estou falando disso. Estou falando da energia no sentido aristotélico. A gente não tem noção do quanto os objetos se interpenetram, se cruzam, né? As ideias daqueles objetos atuando uns sobre os outros, né? Maneiras misteriosas que os objetos, né, têm relação entre si. Isso tudo tem que estar fundamentado em alguma coisa. Isso tem que estar fundamentado em alguma coisa. De um modo que as imagens subsistiam na anima mundi dos neoplatônicos. O que um Sergei Bulgakov vai defender é que as energias dos objetos, um Florente que vai defender, é que as energias dos objetos, elas estão fundamentadas em Sofia. Em Sofia. Então, em Sofia, né, no Cristo sob a face da sabedoria eterna de Deus. No Cristo, no Cristo que é a soma das múltiplas energias divinas, ou seja, as múltiplas atuações de Deus na criação. A gente pode chamar assim. Mas a gente está falando do Cristo, né? É a face do Cristo voltado para o mundo.
a sustentação metafísica, né, dessas ligações que os objetos têm entre si. Então, os objetos estão ligados entre si e conduzem uns aos outros, né? E a pessoa que é inteligente capta um objeto e é conduzido ao outro, né? Misteriosamente, né? Alcança notas de uma outra essência através dessa essência. Entende outra coisa a partir dessa, ou algo de outra coisa a partir dessa. E Platão trouxe a questão e também não resolveu. Não. Platão, tudo isso depende da doutrina da participação, né? A analogia da lógica, a alegorese, a alegorese e simbolon, elas não eram distintas, né? Por exemplo, São Dionísio usa de maneira intercambiável. Isso vai ser distinto depois. Mas veja, tipo, alegorese, simbolismo, imagem, analogia, tudo isso aí é o quê? Modos de participação. Modo de participação, então, de certo modo, Platão tinha resolvido, só que não estava claro. Toda participação depende de uma participação primeira e fundamental da coisa no mundo. É algo que radica a coisa no mundo. Né? Né? O ground do Eckhart é necessário que haja, né, um chão onde aquilo pisa, assim, meio distinto, né, como que pisa em Deus. Né? Você pode ir e escavar, 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 escavar. Cara, uma hora que uma coisa tem que acabar, tem que ser dependente, né? Ela tem que estar sendo mantida. Né? Se é assim para a coisa, se é assim para a essência corporificada, realizada, concrecionada, é assim para toda a atuação dela sobre outras coisas. E essa teia é mantida pela sabedoria de Deus. Tá? Pela sabedoria de Deus. Então, para a gente terminar, vamos para a nossa quinta proposta, né, de um mundo imaginal cristão. Essa seria, né, a minha posição. Eu me baseio num teólogo católico chamado Juan de Araújo. Na verdade, assim, por que eu me detive mais na posição de Plessio desses vários teólogos ortodoxos em relação à sofrologia? Porque, de certo modo, me aproprio dessas considerações. Então, assim, não são posições excludentes, tá? Então, não vou me estender muito nisso que eu estou chamando de minha posição, porque eu só apenas retomaria muito do que já foi falado. Né? Mas aí, o Juan de Araújo escreveu um artigo chamado A Imaginação, La Imaginación como lugar teológico. Né? A imaginação como um lugar teológico. A ideia, a doutrina do lugar teológico, né? Agora eu não estou lembrando o nome do sujeito que trouxe. Os lugares teológicos seriam condições ou lugares de onde a atividade teológica, tanto para tirar informações quanto para tirar critérios e métodos, pode ser feita. Então, a instanciação de alguns lugares teológicos, a Bíblia é um lugar teológico, o Magistério é um lugar teológico, né? Existem instâncias, na realidade, que permitem-se ser lugares teológicos. Né? Os documentos da igreja, etc. Eu realmente não estou lembrando o nome do sujeito, não anotei. Não anotei. Meu, o que o Ronald de Araújo, antes de trazer a minha posição, já que eu estou me baseando nesse artigo, o que o Ronald de Araújo ele comenta nesse artigo? Né? De início, assim, ele se pergunta o que há de imaginação na teologia. Aí ele retoma toda a discussão, né, do iconoclasmo e os iconófilos, tá? Porque a imagem, né, é, foi uma questão assim, muito encardida na tradição cristã. Se usa, se não usa, porque a Bíblia proíbe, mas a Bíblia manda fazer, Deus mandou fazer imagem, mas aí depois. Então, assim, houve muitas disputas, né, na tradição cristã, sobre o lugar da imagem. E ele chega, né, já, comentando, ele chega à conclusão, né, de que a imagem não pode ser dita apenas como uma concessão dos débeis, que é a posição de muita gente. Então, a Igreja Católica permitiu as imagens porque as imagens são uma espécie de catecismo para aqueles que não sabiam ler. Cara, beleza, é isso aí também, né? Mas isso é uma camada muito superficial. Ser imagem, pensar através de imagens, chegar em realidades últimas através de imagens é uma coisa que está arraigada na natureza do homem. É por isso que a religião usa as imagens.
E é por isso que a religião distingue aquelas proibições de certas imagens e por que aquelas proibições, enquanto houve não somente concessões, mas ordenanças. Deus mandando construir imagens. Deus manda em várias vezes, se eu quiser usar o Antigo Testamento, em vários momentos Deus manda, Deus ordena, construa tal imagem para representar tal coisa. Né? Santo Tomás, na sua teológica, ele vai, né, responder. Não tem como negar tudo e qualquer tipo de imagem, porque a imagem está regada à natureza do homem. É que nem eu vi uma certa vez, né, uma igreja protestante, que eles são, no caso, os iconoclastas modernos, né, com uma imagem de um leão. O pessoal colocou a imagem de um leão no culto, para fazer referência a Jesus, não é um leão da tribo de Judá. Porra, isso é uma imagem, entendeu? É uma imagem. E por mais que ninguém esteja, né, fazendo nenhum sinal da cruz diante da imagem, nenhuma reverência à imagem, o fato de ela estar ali já prova a reverência que a imagem tem. Tanto é que todo mundo nesse culto se sentiria muito respeitado se alguém se levantasse, pegasse aquela imagem e rasgasse. Então, ainda que haja um nível menos devoto, há uma devoção àquela imagem que é uma imagem de Cristo. Porque o leão é uma imagem do Cristo. Ainda que nesse contexto de maneira muito implícita, mas a prova é que a imagem está lá. Tá? E conceber, não. Vai lá, então tira, rasga, cospe em cima daquela imagem, vê porque só vai achar. Tá? Então, isso está regado na natureza do homem. Né? A gente não pode dizer que a imagem está para patrocinar a esfera do pietismo privado. Né? A imagem é uma coisa assim para devoção, né? Apenas, né? Para sua interioridade. Não, não. Né? A imagem, ela é uma condição de percepção para nós. É um intermediário. Então, assim, a realidade imaginal, né? Não é apenas uma dinâmica mental para representar algo conforme você viu no exterior. Ela não é só uma forma, exemplo, né, daquilo que está impresso na matéria sensível. Não, ela é uma instância que implica fenomenologicamente. Veja, se há imagem, é porque a imagem ela é objetiva para alguém que pode ver imagens. E quem é a criatura? Qual é a criatura que foi feita para contemplar imagens? O homem. Os anjos foram feitos para contemplar os inteligíveis, embora nós consigamos contemplá-los, mas a gente contempla com um certo trabalho. Os animais foram feitos para, aspas, contemplar, né, mas para gozar dos sensíveis, a gente consegue fazer. Né? O que fica entre o sensível e o inteligível? É a imagem. Então as imagens foram feitas para nós, né, para o homem, e fenomenologicamente. Se há uma imagem, é porque há uma imaginação. E se há uma imaginação, é porque há um mundo interior. E o que é imaginação no mundo interior? Né? Quando você faz uma depuração fenomenológica da imaginação, você vai mais longe do que aparentemente a escolástica foi. Né? Porque você pode tomar o próprio Von Hildebrand, né, a relação da imagem com o coração. Tá? A imagem é a porta de entrada para um mundo interior, um universo interior. Um universo interior. Eu gosto daquela expressão do Kashani. Né? O Kashani diz que não é nada maior que o coração humano, porque o coração humano contempla a Deus. Né? Então, se Deus cabe, num certo sentido, no coração humano, isso tem que ser muito grande. Né? Então, o coração do homem comporta, né, uma realidade assim, é, gigantesca, gigantesca. Que a gente depura fenomenologicamente o que isso significa, né? Há uma imagem, há uma imaginação. Né? A imagem indica o interior. A imagem ela se liga com toda a vitalidade, essa expressão do Juan de Araújo, né? Toda a vitalidade perceptivo-afetiva do homem. Então pega esse termo, né? Vitalidade perceptivo-afetiva. Vitalidade é vivo, implica movimento, implica resistência e voltar. Perceptivo, afetivo. Toda a vitalidade perceptivo-afetiva
entremelada de imagens. Toda a vitalidade, ele ainda fala, interpretativa e poética, né? Toda aspiração à beleza, toda aspiração à arte depende de imagens. A arte que quer transcender o limite sensível do mundo. Toda a vitalidade interpretativa, ou seja, não é somente o que é uma coisa. Né? O que é uma coisa, você pode, vamos, níveis planetários. Né? Então, uma coisa é, e se uma coisa é, a gente sente algo em relação a Lua, né? A gente conceitua, esquematiza, Mercúrio, a gente simboliza, a gente associa, a gente analoga, Vênus, a gente intui, a gente contempla diretamente, Sol, a gente faz testes, né, o quanto que entender essa coisa aumenta o meu poder, o meu raio de ação no mundo, o quanto que isso, entender tal coisa, me permite experimentar, testar e ir até o limite do mundo. O quanto que eu escolho, eu delibero me voltar à contemplação ou, né, me colocar na posição de experimentação. Né? Marte, né? O quanto essa coisa, né, em eu entendendo isso, né, isso é um bem para mim, isso melhora a minha vida, isso me ajuda, isso me agracia, Júpiter, né? Essa é a compreensão jupiteriana das coisas, o bem, as benesses dos objetos. E, por fim, quanto que isso, né, entendendo isso, isso me remete à minha própria morte, à minha própria afinidade de Deus, a compreensão saturnina das coisas. 7 planos de percepção. 7 planos de percepção. Né? E a nossa vitalidade interpretativa. Né? Quando a gente se pergunta o que é isso, mas também quando a gente se pergunta qual é o significado disso. Por que eu estou entendendo isso agora? Por que eu estou entendendo isso hoje? Por que que isso está aparecendo para mim? Quando a gente existencializa o fato de nós estarmos entendendo algo, tudo isso é mediado por imagem. Então, a imagem é uma coisa que internamente vai muito longe, muito mais longe daquela formulação de Aristóteles. Sim, organiza as coisas, mas deixou problemas em aberto, né? Problemas que, em alguma medida, o existencialismo tenta responder, a fenomenologia tenta responder, a escolástica tenta responder, a religião, né, tenta responder. E, assim, no momento em que o cristianismo se cristaliza como um processo de interioridade, né, principalmente no surgimento dos monges. Os monges, por um lado, um Santo Agostinho da vida, por outro lado, né, um São Basílio Magno. Mas veja, eu deveria ter colocado isso na tela. Tem um trecho das Confissões, né, no livro 10º, que é o livro que eu mais gosto das Confissões. Livro 10º das Confissões, né, 6.8. Você vê Santo Agostinho fazendo uma pergunta para Deus. Deus meu, o que eu amo quando eu te amo? Que pergunta boa, né? Deus, quando eu te amo, eu estou amando o quê? Aí o próprio Santo Agostinho responde: eu não amo a gentileza do corpo, eu não amo a formosura corporal, nem o resplendor da luz, nem as doces melodias de cantos, nem os suaves aromas de flores, nem os ungüentos aromáticos, nem membros de carnes para serem tocados. O que eu amo? Eu amo uma luz, eu amo uma voz, eu amo um aroma, eu amo um manjar, eu amo um abraço do meu homem interior. Eu vou repetir: amo uma luz, uma voz, um aroma, um manjar, um abraço do meu homem interior. É isso que Santo Agostinho ama quando ama a Deus. Pergunto para você: isso é só uma questão de similitude? Santo Agostinho está utilizando esses objetos, né? Luz, voz, aroma, manjar, abraço. Veja, a luz é algo que você vê, a voz é algo que você escuta, o aroma é algo que você cheira, né? O manjar é algo que você saboreia, o abraço é algo que você sente no corpo. Santo Agostinho está falando que quando ele ama a Deus, ele ama a luz divina, a voz divina, o aroma divino, o manjar divino. E é tipo assim, isso é uma similitude. Santo Agostinho está falando isso aí porque é um mero símbolo. Bom, se for, tudo bem, né? Você pode ter essa posição. Né? Acho que alguém que estuda escolástica do jeito errado,
Escolástica não é um problema. Né? O problema é o que fazem com ela. Alguém com escolásticas tronchas na cabeça vai dizer, isso aí é mera imagem, analogia. Não, peraí. Se é, se é uma mera imagem, tudo certo. Né? Ok, resolveu o problema. Mas, aí a gente vai ter que concluir que toda afetividade em relação a Deus, eu repito, toda afetividade em relação a Deus, ela só pode ocorrer metaforicamente. Se Santo Agostinho, quando fala da presença de Deus na alma dele, ele vê uma luz, ele escuta uma voz, ele sente um aroma, ele saboreia um manjar, e ele sente um abraço, e tudo isso aí é uma questão de similitude, semelhança, né? Então, toda afetividade que se tem em relação a Deus, os santos, quando falam da doçura de Deus, os santos, quando contemplam a luz divina, será que eles estão falando de uma coisa que é apenas metafórica? É apenas uma analogia? É óbvio que não. Não. Aí o padre Pavel Florensky, mais uma vez eu retomo ele, não o Pavel Florensky ele vai basear muito no nosso seminário simbólico. Né? O padre Pavel Florensky foi um grande achado na minha vida de estudos. Né? Porque ele junta tudo. Né? Ele estava preocupado com questões linguísticas, questões artísticas, ele tem uma teoria do simbolismo que é objetivo, que não depende da mente. Né? É um grande metafísico. Né? O Pavel Florensky assim, é um autor assim, muito gigante. Né? As obras do Pavel Florensky deviam estar todas traduzidas. O Pavel Florensky, né? Ele fala né, das imagens que precedem a sensação. As imagens que precedem a sensação. Veja, já estou concluindo. Né? E pode ser, o que poderiam ser imagens que precedem a sensação? Né? Essa imagem positiva, mas a imagem não é feita para o homem? Só. Essa imagem, existem as coisas. E as coisas são imagens umas das outras. É claro que as coisas, enquanto imagens, elas precedem a sensação, muitas coisas. Mas veja, consolidou na teologia cristã. Infelizmente, isso é mais objeto de estudo e meditação dos místicos e menos dos metafísicos. Os metafísicos esqueceram que isso existe. E isso vem de muito tempo. Né? São máximo, são máximo propões. Mas você vê, por exemplo, o grande São Boaventura desenvolvendo. O grande São Boaventura desenvolveu. Né? Os vitorinos desenvolveram. Santo Ildegarda se remeteu. Explica São Bernardo de Claraval. Né? Como é que ela vê, as coisas que ela vê. Ela se remete a isso. E mais recentemente você tem o Beato Arenteiro. O Beato Arenteiro, inclusive, na Evolução Mística, é a melhor obra se você quiser uma porta de entrada para estudar esse tema. Que tema, né? Os sentidos espirituais. São Boaventura é bem claro. Ele diz, olha, há os cinco sentidos externos, mas os cinco sentidos externos. Claro, São Boaventura lia né, um trecho como esse de Santo Agostinho, ele não dizia, isso é mera metáfora. Não! Não! Há o olho, há o olfato, há o paladar, há a audição, há o tato, há né, o corpo fisicamente. Mas há um olho espiritual, há um ouvido espiritual, há um tato espiritual. Existe na alma. Existe na alma. Correlatos dos cinco sentidos externos. Foi bom. Aí tem a questão. Né? Se, se esses cinco sentidos externos servem para ver as coisas sensíveis, e é para isso que os cinco sentidos externos servem. E se o inteligível, as ideias, os universais, os transcendentais, eles não são visíveis, eles são invisíveis, porque eles são incorpóreos e materiais.
que vê o olho espiritual? O que escuta o ouvido espiritual? O que sente o tato espiritual? Percebe? Isso é uma questão. Né? Os místicos se interessaram por isso, os metafísicos esqueceram que isso existe. Se os meus 5 sentidos externos estão para as coisas sensíveis, os 5 sentidos externos estão para as coisas sensíveis. E as coisas inteligíveis, os entes inteligíveis, eles são invisíveis, eles são incaptáveis por coisas como sentidos. O que vê o olho espiritual? O que saboreia o paladar espiritual? Algum objeto deve haver. Se há um olho espiritual, alguma coisa ele tem que ver. Se há um ouvido espiritual, alguma coisa ele tem que ouvir. Mas de que plano? De que ordem? Não faria sentido dizer que eu olho para meu olho espiritual vê o que meu olho sensível vê. E não faz sentido dizer que o olho espiritual é a inteligência. Porque aqueles que distinguiram os sentidos espirituais dos sentidos externos também distinguiram eles das potências internas. Isso fica muito claro quando você lê o Padre inteiro. Se você vai ler o Tanqueray, por exemplo, ele vai falar: ó, existem 3 tipos de visão. E está certo que o terceiro tipo de visão não depende da imaginação. Né? Seria aquilo que o Eckhart chama de imagem sem imagem. Mas ele não diz que a visão é inteligível, né? É uma simples operação da inteligência. Se dá através da inteligência, mas ele distingue, né? A visão inteligível não é a operação do intelecto. Então, há uma distinção. E você vê, eu sugiro principalmente o Padre inteiro. Leia a Evolução Mística, dá um Ctrl F, né, da Evolução Mística, procura por sentidos espirituais e lê todas as ocorrências que aparecerem ali. Né? E se você conhece Vidas dos Santos, Santos Místicos, você vai ver. Santo Edgardo utiliza, né, o que eu vi no mundo espiritual. Né? São Boaventura desenvolve de maneira magistral os sentidos. Você encontra isso através do Padre inteiro. Tem que haver um objeto para esses sentidos. E de maneira muito simples, porque eu não vou me deter nisso, eu não vou desenvolver isso. Como é que eu simplifico a doutrina dos sentidos espirituais da igreja? Né? Eu simplifico da seguinte maneira: os sentidos espirituais são tudo aquilo que na alma, são tudo aquilo que na alma percebe a presença de Deus, direta ou mediada por objetos, direta ou mediada por objetos, ou a presença dos anjos. Em última instância, vai ser a presença divina. Os sentidos espirituais é tudo aquilo que na alma percebe a presença de Deus e dos anjos antes do corpo. Antes do corpo. E essas informações, por causa da nossa compleição, da nossa constituição, essas informações que são objetivas, as informações que são objetivas, elas são traduzidas em canais, né, que tomam certos acidentes da matéria. Porque, veja, como diria um amigo, né? Aliás, eu posso fazer essa referência porque ele gravou a aula, né, e está na, na assinatura, né, o Otto, na última aula, né, ele deixou bem claro essa formulação. Né? O símbolo, para ser símbolo, tem que se comunicar por inteiro para o homem. Então, ele teria que se comunicar também para os sentidos do homem. Mas veja, uma coisa que se comunica para os sentidos não necessariamente é sensível. É isso que a gente não consegue entender. Aparentemente, tudo que poderia se comunicar para os nossos sentidos teria que ser em si sensível. Mas não. Algo de uma ordem superior pode se comunicar. Né? Porque nós somos compostos de forma e matéria, algo que se comunicar para nós, né, tem que se comunicar para nós por inteiro. Então tem que comunicar para nós, né, enquanto, né, nossa percepção formal, enquanto nossa percepção material. Mas acontece que a presença de Deus, ou a presença dos anjos, não necessariamente vai ser captada pelos 5 sentidos, que são muito lentos. O nosso corpo, ele é muito lento. Né? E aí, se Deus, né, ele
pode, né? Se ele sustenta através da sofiologia a energia dos objetos, se ele sustenta a interatuação dos objetos, ele pode fazer essa manifestação, né, através dos objetos, através da energia de certos objetos. O que criaria a possibilidade de instâncias visionárias como lugares, né, como é, a junção de determinados objetos que não deveriam estar juntos ali, né? Ezequiel viu um templo, ele entra dentro do templo, o templo é muito maior por dentro do que por fora, né? E aquilo comunica ao erro. Né? Ou seja, Deus pode intermediar essa presença, né, através da energia dos objetos. Então, Deus é ordenado. Né? A ordem divina se dá através dos padrões da realidade. Há os planos angélicos que nos fazem intuir gradações. Né? Há o simbolismo inerente de cada coisa. Há a vida do Cristo. Né? São muitas instâncias de percepção. Vai dizer o von Balthasar que o que é a antropologia bíblica? A antropologia bíblica é aquela que o homem é convidado a participar. Olha só, é muito interessante essa expressão. A antropologia bíblica é aquela que convida o homem a participar em suas potências internas. Ele é convidado a participar em suas potências internas do mistério da morte, do mistério da descida dos infernos e do mistério da ressurreição de Jesus. Então Jesus morre, desce os infernos e ressurge. E nós somos convidados a participar nas nossas potências internas desses três mistérios. A gente pode ampliar, a gente é convidado a participar de todos os mistérios da vida do Cristo. Então, eu diria que, assim, em termos de das ideias, por conta da formulação de Santo Agostinho, Leandro, tendo a ser mais platônico, acho que a gente ganha mais falando de um mundo das ideias separado, embora aqui com várias correções. Não é que o que está lá é superior ao que está aqui, aqui é só uma mera, né, é falso, né, é um sonho. Né? Mas eu tendo a ser mais platônico, eu tendo, né? Eu não sou platônico, eu tendo a ser mais platônico quanto ao mundo inteligível. Mas quanto ao mundo imaginal, eu tenderia a ser mais aristotélico. Eu não preciso de uma instância independente, objetiva, metafísica em si mesma, um terceiro mundo, né, para ancorar a objetividade imaginal. Então, assim, a imaginalidade existe de maneira objetiva, não é, né, fruto da psicologia, da mente humana. Mas eu não preciso de uma instância separada de imagens suspensas. Eu não preciso. Eu não digo que o Surawadi defendeu isso aí, né? O Sharazuri defendeu. O Surawadi, eu imagino que estava tentando expressar algo mais ou menos parecido com essas propostas que nós vimos, né, nessas duas aulas. E veja que a gente daria até para remeter ao contexto de fato concreto. Né? Eu acho que o fato concreto do Olavo, seria a ideia de que um evento, né, ele une, né, de um modo, né, todas as suas causas, todas as consequências. Né? Isso é uma coisa que é impossível de ser concebida por um ser humano, mas é o modo como Deus olha para um evento. Né? Se um evento acontece, todas as causas que estão por trás dele e todas as consequências, né, se ligam a esse mesmo evento, fazem parte desse mesmo evento. Né? Esse é a coisa enquanto fato concreto. O fato concreto é essa instância que a gente está falando. Círculos em latência seria outra maneira de se referir, né, à dimensão, né, energética das coisas. Uma dimensão que tem a virtude, né, a força, né, de lançar imagens. Então, no momento em que a gente tem estatuído os anjos, né, e Sofia, os anjos e Sofia, e a gente pode se questionar sobre a pode se questionar sobre a objetividade das imagens das coisas. Me parece que a gente já tem uma resposta. Né? Então, está aí, né? O mundo imaginal cristão seria isso. Mas, assim, há equivalentes assim, diretos. Tá? Há equivalentes assim, diretos no mundo imaginal tradicional cristão que a gente vai vendo no restante da assinatura. Né? Para
Para dar um exemplo, né, eu poderia me remeter a. O nome dele é bem esquisito. Eu poderia me remeter ao Dinzelbacher. Né? Ele tem um livro sobre visões na Idade Média. Dinzelbacher. Esse livro vai estar disponível, né, para assinatura, para os assinantes. Ele estudou vários visionários, né? Ele, já veja, dentro da tradição cristã, né? Ele é um autor que ele chega à conclusão, não cita Corbano, não sei se conhecia Corbano, de que você tem visionários que vão ao céu, tem visionários que vão ao inferno, tem visionários que vão ao purgatório, mas tem visionários que vão ao que ele chama de espaço simbólico, que seria uma instância, claro, mantida pelas inteligências que estão levando o visionário lá, mas seria uma instância onde o que se dá ali é a objetividade de determinados símbolos. E aí você vê aqueles símbolos, você escuta, você experimenta, você vê a explicação do Zilbar, ela equivale em muitos sentidos ao mundo marginal do corpo. Então, está aí a resposta. Né? Se é um mundo marginal cristão, e a partir de agora, né, nas aulas subsequentes, nós vamos, né, desenvolver um pouco essas ideias, mas nós vamos principalmente analisar, né, analisar. Então, assim, eu estou com muitas histórias de visionários cristãos, a gente vai analisar muitas lendas, né, muito simbolismo. Então, para o pessoal da assinatura, né, o nosso primeiro módulo funcionou como uma fundamentação filosófica, nos abriu a filosofia. Né? O segundo nos abriu a. Aliás, o segundo módulo que nos abriu a filosofia a partir dos conceitos de experiência fundante do Lama, né? Acho que é um ponto de partida na filosofia. O primeiro módulo, né, que os movimentos da consciência servem muito bem, né, para a gente abrir para a arte, né, o aspecto artístico da, da, do simbolismo. E eu creio que a fundamentação do mundo imaginal, como essas três aulas fizeram, né, nos abrem as portas para uma exploração na religião, né, como que a religião lida com os símbolos. Então a gente está com né, as nossas três instâncias aqui estatuídas e agora a gente vai, né, apenas desenvolver os estudos. Falou, gente. Até a próxima.